Bom dia, meu irmão, minha irmã, você conectado nessa manhã de 1º de novembro de 2020 com a Igreja Batista Memorial de Campo Grande. É uma alegria começar esse domingo junto com você, estudando, compartilhando um pouco da Palavra de Deus. Mas também preciso cumprimentar você que não está no 1º de novembro, não está conectado às 9 horas da manhã, não está na cidade de Campo Grande, está em algum lugar, em algum momento diferente, assistindo essa reflexão da Palavra de Deus. A nossa expectativa é a mesma, é que ela possa falar ao seu coração e através desse tempo que nós vamos passar juntos, nós possamos entender o que na nossa vida, o que no nosso jeito de pensar, nós precisamos mudar para que as nossas ações, elas sejam ações, sejam atitudes condizentes com a Palavra de Deus, condizentes com os discípulos de Jesus, aqueles que trabalham para a implantação do seu reino. Eu quero convidar você então a orar, começar esse estudo com uma oração, e aí então nós vamos dar continuidade aos nossos estudos no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra, pela liberdade que nós temos, pela oportunidade de transmitir, ó Deus, pela internet e ter um alcance tão grande, tantas pessoas, para, com liberdade, falar, ó Deus, do Evangelho de Jesus. Nós possamos aproveitar esse tempo e possamos ter o nosso coração sensível à Tua voz, para que a gente entenda e, ó Deus, se comprometa cada dia mais e mais a caminhar de acordo com a Tua vontade, com aquilo que a Tua Palavra diz. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos então, como já falei, estudando o Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos nos deter no capítulo 3. E Evangelho de Mateus, um dos 4 evangelhos, ao Evangelho de Jesus, a boa nova de salvação, e 4 escritores, eles se propõem a narrar o Evangelho de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós estamos nos detendo nesse tempo especificamente no Evangelho de Mateus, e aí, relembrando um pouquinho aquilo que nós já falamos, o Evangelho de Mateus, o evangelista Mateus, ele escreveu esse livro para os judeus especificamente. Então, o seu objetivo com esse evangelho, com esses escritos, era mostrar para o povo judeu que Jesus era o Cristo, Jesus era o Messias prometido, aquele que foi profetizado no Antigo Testamento, e em Jesus de Nazaré essa profecia se cumpre e Jesus, ele é o próprio Cristo prometido por Deus para redimir a humanidade. Existe ali uma certa discussão, embora a maioria dos estudiosos entendam que o Evangelho foi escrito, esse Evangelho de Mateus foi escrito já na língua grega. Há um grupo de pessoas que advoga de maneira diferente, de que o objetivo é tão voltado para o judeu que ele foi escrito em hebraico, algumas coisas em aramaico, mas para o nosso estudo especificamente é apenas um dado para que você tenha conhecimento. Nós vamos nos ater ao texto traduzido que a gente tem no português hoje, nas diversas versões, mas que todas elas caminham para uma mesma direção, um mesmo entendimento. Capítulo 3, então, preparei aqui alguns slides para que a gente possa seguir um roteiro de estudo. Não sei se já está aparecendo os slides para o pessoal de casa. Muito bem, o capítulo 3 começa assim: e naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Como o objetivo de Mateus é focar especificamente na figura de Jesus como Cristo, ele não se detém muito a falar sobre a origem de João Batista, o nascimento, qual era a sua família, de onde ele surgiu. Mas nos outros evangelhos, especificamente no Evangelho de Lucas, nós temos
algumas informações preciosas, e então, inicialmente, nós vamos usar esse nosso tempo para que a gente consiga entender um pouquinho quem era João Batista, quem é essa figura que vivia no deserto, pregava no deserto, se vestia, né, se você tem já familiaridade com o texto, uma roupa, uma capa como se fosse pele de camelo, se alimentava de gafanhoto com mel silvestre, então era uma figura diferente, vamos assim dizer. E aí, quando nós vamos ao Evangelho de Lucas, e embora nosso foco seja Mateus, a gente vai rapidinho dar um pulo lá em Lucas para entender quem foi, quem era esse João Batista. Então, primeira coisa, Lucas, no seu capítulo 1, versículos 5 e 6, diz que ele era filho de Zacarias e de Isabel. Tem aí o versículo apontado, se você tem a sua Bíblia, você pode abrir, se não, esse slide aí, número 4, deve estar aparecendo para você. Existiu, deixa eu passar aqui, muito bem, existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era dos filhos de Arão. O seu nome era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, João Batista era filho desse casal, Zacarias e Isabel. Zacarias era um sacerdote, o texto diz aí que ele era da ordem de Abias. E aí uma curiosidade, se você quiser ir lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 24, eu vou abrir aqui e vou ler para vocês, você pode acompanhar aí também na sua Bíblia. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 24, versículo 10. Esse capítulo 24, ele está explicando os grupos de sacerdotes que foram estabelecidos para o serviço no templo. E aí lá no versículo 10 fala da sétima turma, eram 24 grupos no total, 24 turmas, Abias era a oitava, a sétima para Acós, a oitava para Abias. Então Lucas, como um médico, um pesquisador que queria dar mais detalhes, o máximo de detalhes possíveis sobre aquilo que ele escrevia, ele foi no detalhe para inclusive informar essa turma do sacerdote Zacarias a quem ele pertencia, qual era a origem. E aí então a turma de Abias, ou a ordem de Abias. E o final do versículo 6 chama muito atenção para mim, porque diz assim: eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Quando nós olhamos para a vida de João Batista, a seriedade com que ele encarou o seu ministério e o seu chamado, mesmo com todas as dificuldades que isso lhe impôs, a gente pode ver que ele tinha um pai e uma mãe que com certeza já tinham plantado um legado, uma herança no seu coração. Ele não era fruto de um acaso, fruto de um chamado excepcional de Deus, embora isso Deus possa fazer. Ele vinha de uma família de tradição religiosa, não religiosa no sentido negativo da palavra, legalista, cumpridora de regra, mas de gente que desde o berço servia ao Senhor. Então, com certeza, ele tinha em quem se inspirar, porque na casa dele, ele tinha exemplos positivos do que era servir a Deus. E lá no capítulo 1 de Lucas, versículo 76 e 77, eu acho muito interessante também palavras que o seu pai falou, Zacarias falou, por ocasião do seu nascimento. Lucas, no capítulo 1, versículos 76 e 77, Zacarias fala assim, logo após o seu nascimento: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor preparando os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação pelo perdão dos seus pecados. Desde cedo, Zacarias entendeu qual era a função, o ministério do seu filho, e desde cedo, do seu nascimento, profetizou essas palavras para o seu filho. E eu tenho certeza que, como um servo fiel do Senhor,
Zacarias sabia o que isso exigiria do seu filho, quais as dificuldades ele enfrentaria por anunciar o nascimento do Messias e a conversão de coração que deveria acontecer para que as pessoas vivessem de acordo com aquilo que o Messias ensinaria. E talvez tenha sido difícil para ele, humanamente falando, externar essas palavras, profetizar essas palavras, mas a certeza de que é melhor enfrentar dificuldade cumprindo o propósito do Senhor, do que viver uma vida tranquila, longe dos desígnios do Senhor. É muito melhor a obediência. E assim, então, ele profetiza essas palavras de bênção na vida do seu filho, na vida do pequeno João. Ainda não era João Batista, Batista não é um nome, Batista é um apelido, vamos assim dizer, porque ele batizava. O nome do menino era João. Vamos em frente, então. Já vimos de quem ele era filho. Esse menino também, vou passar aqui o próximo slide, ele era parente de Jesus, porque por parte de mãe, Isabel, sua mãe, e Maria, mãe de Jesus, eram parentes. A gente vê isso lá em Lucas 1, nos versículos de 35 a 37. Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Isso o anjo falando para Maria. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Então ele era parente. A minha versão aqui que eu li, que coloquei no slide, diz que elas eram primas. Algumas versões falam apenas que eram parentas, mas existia esse grau de parentesco. Provavelmente Jesus e João Batista eram primos. João Batista, um pouquinho mais velho, 6 meses mais velho, foi aquele que iria anunciar a chegada do Messias. Indo adiante, João Batista, como também já adiantei, ele era cumprimento de profecia. Isaías, no capítulo 40, versículo 3, diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E lá em Mateus 3, como eu falei no começo, Mateus se preocupa em mostrar que Jesus é cumprimento de profecia, ele é o Cristo. Então ele faz questão ao longo de todo o livro, você pode ler o Evangelho de Mateus inteiro, volta e meia ele vai dar uma pincelada: isso aconteceu para que se cumprisse a profecia, isso aconteceu conforme está escrito, porque ele quer mostrar que Jesus é o Messias. E no versículo 3 do capítulo 3 ele fala: porque é dele que o profeta Isaías disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, identificamos primeiro quem é esse João Batista, já que Mateus, ele entra muito ali, de sopetão, falando sobre o ministério de João Batista, que apareceu no deserto, pregando no deserto. A gente foi lá em Lucas e pegou alguns versos emprestados para que a gente pudesse identificar um pouquinho da história de João Batista. Vamos agora entender um pouquinho ali sobre o lugar do seu ministério. Mateus fala que era no deserto da Judéia. E aí pode vir ali à nossa mente: no deserto é aquele lugar que é só areia, que não tem nada. Então, de repente, onde é que ele dormia, onde é que ele se abrigava, como é que as pessoas conseguiam encontrar João Batista no deserto? O deserto da Judéia não é muito esse deserto que a gente de repente está acostumado a ver na televisão, só areia. Por exemplo, o deserto do Saara, aí, talvez o mais conhecido, quando a gente vê alguma reportagem na televisão. Esse lugar, e eu já passo aqui para ajudar a você, ele era lugar já de pastoreio de pequenos rebanhos. Inclusive, existe até aqueles que defendem que existiam alguns povoados, alguns vilarejos no deserto da Judéia. Então, embora não seja um lugar
densamente povoado para os padrões da época, tinha gente lá. Agora, isso não quer dizer que eram só aquelas pessoas que ouviam a mensagem de João Batista, porque a Bíblia vai dizer que as pessoas iam de todo lugar encontrar com ele no deserto para ouvir a sua mensagem. Então havia as pequenas comunidades, pequenas aldeias, fica na margem oeste do Mar Morto, e aí eu apresento um mapinha ali, a imagem que está à esquerda em vermelho, e aí um mapa mais ampliado, essa parte amarela, a Judéia, o Mar Morto ali na parte um pouco mais baixo, e subindo o Mar Morto aí é o Rio Jordão, e João batizava no Rio Jordão, tanto é que a gente vai ver mais para frente, Jesus, ele procurou João Batista lá no Jordão para que ele também fosse batizado. Então, esse é o lugar do ministério de João Batista. Não é aquele deserto no sentido que de repente a gente está mais acostumado a ouvir, lugar totalmente inóspito, mas era um lugar retirado. Era um lugar onde não havia muitas pessoas. E o foco da sua mensagem, como eu já coloquei lá no primeiro slide, os primeiros versículos de Mateus 3, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento, reino de Deus ou reino dos céus, e foco também, tanto nos religiosos como no povo em geral. Não sei se está aparecendo aí já para vocês esse slide que faz esses apontamentos, para se você quiser anotar, quiser fazer algum registro, mas João Batista, ele se caracteriza como um profeta de uma mensagem, para os nossos dias nós podemos falar, uma mensagem dura. Quando a gente para pensar um pouco no tipo de mensagem que a gente talvez esteja mais acostumado a ver pela televisão, não que a gente só veja esse tipo de mensagem, mas muito comum. Quando a gente para pensar em letras de músicas que fazem muito sucesso hoje, falam muito daquilo que o ser humano, daquilo que o homem espera que Deus faça, quer que Deus faça, espera que aconteça quando ele abraça a fé cristã, quando ele confessa Jesus como Senhor e Salvador. João, ele vai mostrar que o negócio é mais complicado do que se parece. Vai mostrar que essa mensagem de evangelho, ela aparentemente não é tão doce como muitos acreditam que seja. Ele prega arrependimento e ele não tem nenhum tipo de milindre ou de ressentimento em apontar áreas específicas da vida das pessoas que chegavam até ele, que precisava ser mudada, que precisava ser conformada àquilo que é a mensagem do reino. É uma mensagem totalmente prática. Não é uma mensagem que fala, o Messias chegou, então nós vamos ser libertos do poder da opressão, quem está doente vai ser todo mundo curado, quem está passando por dificuldade vai ter os seus problemas resolvidos. Ele foca em aspectos muito práticos da vida, e é o que nós passaremos a ver agora. O slide aí, número 10, acho que deve estar aparecendo para vocês, se não estiver aparecendo aqui para mim, eu já coloco para vocês. Meu ponto eletrônico, se puder me ajudar, se o 10 estiver aí na tela para o pessoal, mensagem totalmente prática. Enquanto isso, passei, já até me adiantei. Vamos pegar um texto emprestado lá em Lucas novamente, para que a gente exemplifique essa praticidade da mensagem de João Batista. Lucas capítulo 3. Então, você lendo o capítulo, você vê que as pessoas, elas se dirigiam até o deserto para ouvir essa mensagem. E aí lá no versículo 11, ou melhor, vou ler o 10 primeiro. Então as multidões lhe perguntavam, o que devemos fazer? E ele respondeu, quem tem 2 túnicas, reparta com o que não tem nenhuma, e quem tem alimento, faça o mesmo. Então o versículo 11, ele já exorta a solidariedade, ao amor ao próximo, ao não acúmulo de... Não é nem riqueza aqui, né? Porque ele não está falando de riqueza, ele está falando de comida e de roupa. Até isso ele alerta e ele exorta a não ter em excesso. Se tem, divide com quem não tem.
E aí eu lembro que, se você acompanhou, né, o culto de domingo passado, na ceia nós comentamos sobre isso, que a vida em comunidade, a vida vivida na dimensão do reino de Deus, ela é uma vida que necessariamente precisa considerar o nosso próximo, precisa considerar naquilo que eu estou colocando a minha confiança, a minha felicidade, a minha satisfação, para considerar também se nisso que eu estou me apoiando, eu não estou deixando de assistir aquele que está do meu lado passando necessidade. Então João Batista ele vai enfático: se você tem 2, reparte com quem não tem nenhum. No versículo 12, ainda de Lucas, vieram também alguns publicanos para ser batizados e perguntaram-lhe: Mestre, o que devemos fazer? E ele lhes respondeu: não cobreis mais do que o prescrito. O publicano, se você não sabe, eu esclareço para você, ou relembro para você que já sabe, era aquele judeu a serviço de Roma que fazia a cobrança dos impostos. E geralmente era uma pessoa muito mal vista, porque cobrava além daquilo que era o estabelecido. Ele aproveitava desse seu serviço, desse seu ofício, para retirar também o seu sustento, e além do seu sustento, ele enriquecia, explorando o seu próprio irmão de nascimento, o próprio judeu. Uma pessoa muito mal vista. E João Batista, então, sem qualquer ressentimento, ele exorta esses publicanos: não cobrem além daquilo que vocês devem. Não sejam desonestos. Não sejam desonestos. E aí, de repente, a gente pensa: mas como é que eu vou aplicar isso para a minha vida? Eu não cobro ninguém. Aqueles homens, eles se valiam da sua posição para que eles pudessem explorar os seus próximos. E aí eu lembro mais uma vez, ouvindo uma mensagem, e procuro deixar isso vivo no meu coração, e te convido também a aquecer o seu coração com essa palavra. Mas como é que a gente rouba alguém? A gente não rouba ninguém. Quem rouba é quem, de repente, com uma arma, com uma faca, toma aquilo que é do outro. E aí eu ouvi uma vez uma irmã falando que quando a gente chama alguém para fazer uma faxina na nossa casa, para cortar uma grama, para fazer qualquer tipo de serviço, e a gente sabe que a pessoa depende exclusivamente daquilo para sobreviver, ali está o sustento dela, e ela cobra um valor X e a gente pechincha X menos 10, X menos 15, X menos 20, e na verdade aquele 10, 15, 20, ou seja lá quanto for, para a gente não faz diferença nenhuma. Vai ser um picolé que a gente vai comprar, vai ser uma besteira que quando estiver na rua, vai ver um salgadinho, vai ver um lanche, vai ver alguma coisa, vai dar vontade, vai lá e vai comer. É um supérfluo. Mas para aquela pessoa, para quem a gente está barganhando o desconto, pode significar, de repente, o pão de cada dia, daquele dia dela, dos seus filhos, da sua casa. Então, ao invés de ter essa postura de pechinchar, de sempre chorar o desconto, quando a gente sabe, a gente tem a consciência de que aquela pessoa depende daquilo, que não seja o de tirar dela, mas seja o de entregar mais, seja o de compartilhar aquilo que a gente já tem, aquilo com que nós já fomos abençoados, para que de alguma maneira ela também possa ser abençoada naquele trabalho. E João, ele continua. Ele, no versículo 14, ele fala: e também alguns soldados perguntaram: e nós que devemos fazer? Ele lhes disse: de ninguém tomeis nada à força, nem façais denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário. Ali a gente vê um resumão: honestidade, verdade, não mentir com falsas acusações. Então, ele vai nesses homens, soldados romanos, que por algum motivo foram atraídos por sua mensagem, mas ele não procura, momento algum, aliviar a sua mensagem, colocar um açúcar para que ela tornasse mais doce. Ele vai na ferida, naquilo que os homens costumavam fazer. Não roubem,
não façam denúncia falsa, se contentem com o salário de vocês. Contentamento. Então a gente vê que a mensagem é para o rico, é para o pobre, é para o importante, é para o anônimo. Lembrando aqui, não está nesse capítulo específico, mas ele não tinha medo nem de afrontar Herodes, que era o governante da Judéia. Inclusive, ele foi morto por justamente ter tocado numa ferida de Herodes. Ficou um tempo preso e depois decapitado, mas ele não aliviava a sua mensagem. Ele não adequava a mensagem do reino de Deus àquilo que as pessoas queriam ouvir, aquilo que poderia soar mais agradável aos ouvidos. Ele pregava a mensagem como ela era. E cabe ao ser humano, cabe ao homem, se adequar a essa mensagem, se adequar aos valores do reino, e não ao contrário, adequar conforme os tempos vão mudando, a cultura vai mudando, adequar essa mensagem àquilo que se torna mais palatável para o ser humano. Esse era o João Batista, esse o foco da sua mensagem. Eu passo aqui o próximo slide, continuando no foco de sua mensagem, mas voltando lá para Mateus, no capítulo 3, e aí a partir do versículo 7. Vou ler do 7 até o 12. Mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar em que ele batizava, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir fruto próprio de arrependimento. Algumas versões falam fruto digno de arrependimento. Não fiqueis dizendo a vós mesmos: Abraão é nosso pai. Eu vos digo que até dessas palavras Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na mão a sua pá e limpará a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. Então nós podemos ver aí nesse pequeno trecho, versículos de 7 a 12, que João Batista ele denuncia a hipocrisia dos líderes religiosos. Quando ele começa a ver que esses líderes, esses fariseus e saduceus, eles iam até ele, até o deserto, às margens do Jordão, para ouvir a sua mensagem, e aí talvez para acusá-lo, para verificar se era algum motim que ele estava planejando, se era alguma revolta, alguma coisa. João, ao vê-los, já o chama de maneira muito carinhosa: raça de víboras. Acho interessante que lá no Éden, Satanás ele aparece em forma de uma serpente, de uma víbora, uma cobra, enganando, distorcendo aquilo que a palavra de Deus, aquilo que Deus tinha falado para Adão e Eva. E se a gente fizer essa comparação, a gente vê que os fariseus e os saduceus eram esses homens que distorciam a lei para se manterem no poder e de alguma maneira dominarem o povo, e Jesus vai acusar, vai apontar esse pecado deles, de que eles colocavam uma carga muito grande sobre o povo e eles nem com a ponta dos dedos estavam dispostos a empurrar, a mover essa carga que eles colocavam. E João Batista então denuncia e fala que eles deveriam produzir frutos dignos de arrependimento. Ele alerta para a falsa sensação de segurança da religiosidade. Essa classe religiosa, ela se amparava, ela tinha sua segurança em quê? Nós somos descendência de Abraão. Abraão é aquele que recebeu a promessa de Deus, a promessa de Yahvé, de que a partir dele seria originada uma grande nação. Nós somos então esse povo da promessa. E achavam que o simples fato de ter uma hereditariedade, de ter essa herança genética de Abraão, eles já estavam então
alinhados com os propósitos de Deus. E João Batista vai falar nada disso. Nada disso. Vocês acham que porque Abraão é pai de vocês, isso aí é alguma segurança? Até dessas pedras, o versículo 9 lá, ó, Deus pode dar filhos a Abraão. E aí faz um alerta. O machado está colocado à raiz. Vai chegar um tempo em que a árvore que não dá fruto, ela vai ser cortada. Ela vai ser arrancada. Vai chegar um momento também que aquela árvore que está frutificando, ela vai ser podada para que ela dê mais fruto ainda. Jesus vai falar isso. Mas João faz esse alerta. Então, corre para consertar a sua vida. O machado já está colocado à raiz. Não fica conhecendo a verdade, conhecendo os valores do reino, sabendo já aquilo que vocês precisam mudar, né? Parafraseando a mensagem de João Batista. Se apegando em religiosidade, se apegando em tradições, porque isso não vai livrá-los do fogo. A mensagem é a mensagem de arrependimento. Um outro detalhe também, outro foco de sua mensagem, ele não se deslumbra com o sucesso. As pessoas vindo de toda parte, ouvindo a sua mensagem, ele deixou muito claro, e a gente vê isso daí já a partir do versículo 11. Ele deixa claro que aquele batismo dele era um batismo de arrependimento. Era um ato simbólico que as pessoas que, entendendo a mensagem do reino de Deus, abandonavam a sua vida de pecado e então consertavam a sua conduta, passavam por esse ato do batismo, né? Nós consideramos hoje, né, o seu significado, a morte para o mundo, uma nova vida com Cristo. Então esse ato simbólico, o batismo nas águas, o batismo do arrependimento, mas ele deixa claro, vai vir um muito maior do que eu. Eu não sou digno nem de desamarrar, nem de carregar as sandálias desse homem. E então ele tem consciência, ele deixa muito claro de que Jesus é o Senhor, de que o seu ministério não era um ministério onde ele iria colher frutos para o seu benefício próprio, mas ele iria empregar, gastar, usar a sua vida, preparando o caminho e anunciando aquele muito maior do que ele, Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias. Esse, então, o foco da sua mensagem. Passando aí adiante, algumas possibilidades, então, para a gente aplicar a mensagem de João Batista para os nossos dias. A primeira aí, então, e eu já comentei isso um pouco quando falei sobre os seus pais, sobre a sua família, João Batista era fruto de um legado de serviço a Deus. Ele não era fruto do acaso. Seus pais, eles serviam no templo, serviam na casa do Senhor, e inclusive Lucas, na sua pesquisa, consegue puxar lá que ele era da turma, Zacarias da turma de Abias, de quando o sacerdócio estava sendo estabelecido. E eu fico pensando a bênção que é para os nossos filhos, para as gerações que vão vir depois da gente, se eles puderem olhar para trás, eles puderem falar, o meu pai e minha mãe serviam ao Senhor, minha avó, meu avô, meus avós, bisavós, puxarem tão para trás que não conseguirem nem chegar onde isso começou, e poder ver que há um legado de serviço ao Senhor na sua família, e servir isso também de estímulo para que eles possam prolongar esse legado até o dia da vinda do Senhor. Uma vez fazendo um dos cursos aqui da nossa igreja, eu achei muito interessante, uma irmã, né, ela e o seu esposo falando, seus filhos já eram adultos já, mas ela falava, eu oro sempre ao Senhor apresentando os meus filhos, não tinham netos ainda, mas eu coloco diante do Senhor a minha oração, de que toda a minha família sirva ao Senhor até a última geração antes da volta de Cristo. E aí a gente vê um evangelho distorcido,
A gente vê agora, às vezes, algumas pessoas que estão fora da igreja, porque de repente acharam que era só frequentar um culto, era trazer na igreja e deixar na tia lá da salinha e pronto, e na verdade a igreja, a comunidade local acabava sendo o principal, né, do plantio do evangelho na vida daquela pessoa e não a sua casa. E João Batista, Isabel e Zacarias, eles são um alerta para nós pais, o cuidado que a gente precisa ter com os nossos filhos, porque o mundo está muito mal, o mundo jaz no maligno. Me chama a atenção também o que em João atraía as pessoas. Ele era uma figura de aparência estranha, se vestia um roupão, uma capa de pele de camelo, um cinturão, comia gafanhoto com mel silvestre, ficava num lugar que não era um grande centro, talvez atrativo nenhum para alguém ir lá a um deserto, embora a gente tenha visto aqui já que existiam alguns povoados lá. Mas a sua mensagem atraía as pessoas. E aí, eu vejo que é um alerta também, quantas vezes a gente precisa estar atento para não perder o foco, para não achar que o principal é ter um ar-condicionado num dia quente, é ter um ambiente agradável, ter instrumentos modernos, aparelho de som que não dá problema, uma ordem de culto que é seguida direitinho ali, as coisas vão fluindo, né? Aquele culto gostoso de você participar, de você assistir, mas quando a palavra deixa a desejar. E quando o foco está muito na estrutura, o que segura a pessoa dentro do templo, dentro daquela comunidade local, é a estrutura, eu tenho certeza de que quando ela encontra um lugar que satisfaça melhor o que ela julga ser as necessidades dela, ela vai embora. Ela parte tranquilo, porque ela talvez encare o pertencimento a uma comunidade local como uma relação de consumo. A partir do momento que não tem mais nada para me oferecer, eu vou embora. E aí eu lembro uma vez um colega de trabalho que eu tive, ele participou, ele chegou na cidade, ele era de uma igreja com uma estrutura muito grande, mas ele não ficou lá, ele ia numa igreja que era uma igreja de bairro distante, o bairro não era asfaltado, a igreja era um galpão alugado, não tinha sala de criança, não tinha, era um galpãozinho. Mas aí uma coisa que ele falou para mim que também marcou meu coração, ele falou: eu não estou de maneira nenhuma falando mal da primeira igreja onde eu participei, mas onde o meu coração queima, onde a palavra me faz o meu coração arder, é lá naquele lugar. E parece que quando eu chego lá, aquele lugar é o mais bonito do mundo, é o lugar mais gostoso do mundo, onde eu quero ficar, porque a palavra é o que me segura ali. Que a gente seja, como igreja, um lugar muito bom de se frequentar, que ofereça aos seus membros, aos seus visitantes, aquelas pessoas que congregam com a gente, a melhor estrutura possível, mas que aquilo que alimente o nosso coração e a nossa fé seja sempre a centralidade da palavra. E o deserto, número 3 aí, o deserto é um lugar de silêncio, é um lugar de calmaria. E eu lembro que na minha adolescência, eu sempre fui criado numa igreja, uma igreja batista, né, vamos assim dizer, né, hoje o pessoal fala tradicional, avivado, a igreja vai dizer tradicional. E na minha adolescência, né, curioso para descobrir outras coisas, não sair da igreja, mas outras igrejas, como é que é, a gente escuta falar que lá é mais avivado, o culto lá é diferente e tal. E eu lembro que lá no velho e bom Rio de Janeiro, eu fui para muitos lugares com colegas da igreja. Mas teve uma vez que eu ouvi uma palavra na igreja que eu frequentava. E eu não lembro nem quem falou, eu só lembro da palavra em si. E ele falava: a ovelha, quando ela vai beber água, ela procura um lugar calminho lá do rio, do córrego, é no lugar da serenidade, da tranquilidade, onde ela mata a sede dela. E aquilo aquietou o meu coração. Não que
quem tem um estilo de culto, né, uma liturgia diferente, está errado. Não, mas aquietou meu coração. E de repente você que escuta, você que está vendo, ainda vive esses dilemas. Mas será que quando, né, não tem muito barulho, não tem muita agitação, parece que não tem muitas coisas sobrenaturais, será que Deus não está ali? Deus está onde a sua palavra é pregada de maneira fiel àquilo que está revelado nas Escrituras. Tenha isso na sua mente, isso firme no seu coração. Quando João, ele confronta os fariseus, os saduceus, leva a gente a pensar, né? Eu sou um bom membro de igreja ou eu sou um cristão que está dando fruto? O texto que a gente leu, ele fala lá que o machado está colocado à raiz e que nós temos então que dar fruto, que a gente reflita, somos bons religiosos ou somos pessoas que realmente refletem a luz de Cristo por onde anda? Número 5 aí do slide, o reino de Deus, o reino dos céus, não tem qualquer semelhança com um reino terreno. Quando as pessoas perguntam para João, tá, e a implicação dessa sua mensagem, o que eu tenho que fazer? E aí ele fala para dividir, ele fala para não mentir, ele fala para não ser violento, ele fala para não usurpar, para não explorar. A gente vê que é um reino diferente, é uma lógica diferente da lógica que nós temos no mundo. A ótica que a gente vê no evangelho da televisão, no evangelho das grandes mídias hoje, de uma maneira em maior proporção do que aquilo que nós julgamos ser o evangelho do reino. É mais ou menos um convite: vem para cá, porque nós temos a receita para alavancar a sua vida. Nós temos a fórmula para resolver os seus problemas. Nós temos o caminho certo que você precisa, que você pode seguir para ter essa vida de sombra e água fresca que você quer. E a palavra de João, a exortação dele é diferente. Ela vai de encontro, ela antecipa aquilo que Jesus vai falar. Quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus depois vai falar: quem quer ganhar o mundo inteiro, vai perder a alma. Não tem para onde correr. No Evangelho, a lógica ela é diferente. Para eu ganhar, eu preciso perder. Para eu viver, eu preciso morrer. Para eu encontrar vida, eu preciso ir para a cruz. Então, o funcionamento do reino de Deus é totalmente diferente do estilo de vida que o mundo diz hoje. E por fim, que nós não sejamos ouvintes do Evangelho, mas sejamos praticantes. A mensagem de João era a mensagem do arrependimento. Arrependei-vos. Há uma diferença entre o arrependimento e o remorso. O remorso, a gente erra, a gente peca, o coração da gente, né, se entristece, a gente fica para baixo, reconhece até que fez alguma coisa, que pecou, que praticou uma atitude contrária ao princípio divino, mas não tem mudança de atitude. Passado aquele tempo, parece que dá uma cicatrizada, uma amenizada da dor, já está praticando aquilo novamente. O arrependimento, ele requer uma mudança de atitude, uma mudança de postura. Aquele que peca, não peque mais. Aquele que furtava, não furte mais. Quando a gente lembra lá o episódio, né, de Zaqueu, Jesus vai para a casa de Zaqueu, determinado momento ele levanta e ele expõe qual seria a consequência prática de ter ouvido, entendido e abraçado os ensinos de Jesus. Quando ele fala que se tivesse roubado ele ia devolver, e daquilo que ele tinha ainda angariado ele ia compartilhar com os pobres, há uma atitude prática. Há alguma coisa que mostra a meia volta que a pessoa dá e conserta o seu rumo. Na vida cristã, nós sempre precisamos ir além das lágrimas. O choro de tristeza, ele não pode se resumir só àquelas lágrimas. A lágrima precisa dar lugar a uma mudança de atitude, deve dar lugar a arrependimento.
mudança de comportamento. Fruto em que a pessoa veja, ele mudou, ela mudou. Fazia isso, não faz mais. Falava daquele jeito, não fala mais. Se comportava daquele jeito, não se comporta mais. Frequentava aqueles lugares, não frequenta mais. Porque o Evangelho, ele precisa ser confessado não só com as palavras, mas ele precisa ser praticado. Também é vida. Vamos adiante. Terminada essa parte da pregação de João Batista, Mateus ele vai falar sobre o batismo de Jesus. E aí esse acontecimento está narrado lá nos versículos 13 ao 17. Eu molho a garganta enquanto você abre. Diz assim o texto: Então Jesus foi para a Galiléia, para o Jordão, para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: Tu vens a mim? Eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba, vindo sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Aqui nós vemos uma das bases para uma das ordenanças que Jesus deixou, que nós temos na Bíblia: a ceia e o batismo. O próprio Jesus, ele foi batizado por João, se submeteu ao batismo. E aí, dois exemplos de humildade. O primeiro, reforçando o exemplo de João. Nós já vimos, durante a pregação de João, ele deixava muito claro que ele estava anunciando aquele que era maior do que ele, Jesus, o Cristo. E de repente ele é surpreendido com esse Jesus chegando até ele, e ele em momento algum se vale, de repente, daquela situação para querer ganhar alguma importância. Eu estou anunciando o reino de Jesus, mas deixa eu aqui tentar um lugar de importância nesse reino. Ele inicialmente se recusa, e ele fala: não, eu é que preciso ser batizado por ti, como é que o Senhor vem a mim? Ele deixa muito clara a consciência que ele tinha de quem era o Senhor da vida dele e do ministério dele. E aí numa parte, numa aplicação prática para a gente, parece até chover no molhado, mas eu vou repetir. Eu acredito, muitos na nossa comunidade local conhecem aquelas pessoas, ou até foram essas pessoas, que em determinado momento se dedicaram a algum serviço na igreja, ajudaram em determinada área, e criaram alguma expectativa de um reconhecimento, criaram alguma expectativa de que aquilo ali de repente era apenas um degrau para chegar em lugares mais altos, e de repente essa expectativa ela não se concretizou. E aí vem a frustração, vem a decepção, porque no fundo do fundo, se olhar, fizeram uma reflexão sincera, talvez estava servindo ao Senhor, mas tinha também uma perspectiva de receber um reconhecimento. E João aqui, ele vem ser esse exemplo para nós, de que antes de que alguém até fizesse a proposta de algum tipo de reconhecimento, ele já toma a iniciativa de assumir a sua postura de servo e de falar: mestre, eu é que preciso ser batizado por ti. Mas também Jesus era o Filho de Deus. João, lá na pregação, lembrando do texto aqui que nós lemos, ele falava: olha, o meu batismo é com água para arrependimento, vai vir aquele que vai batizar com o Espírito Santo. Jesus, ele não tinha pecado. Se ele não tinha pecado, ele não tinha do que se arrepender. Para que então ser batizado? Para que ser batizado? A Bíblia vai mostrar, o escritor em Hebreus vai falar isso também, que Jesus, ele foi um sumo sacerdote que em tudo se identificou conosco. E até no batismo, para que se identificasse conosco, ele fez questão de passar por esse ato. Ele fez questão de se submeter
a essa prova de que ele estava vivendo os valores do reino, aquele reino que ele mesmo iria implantar. Então ele fala para João: João, deixa estar, me batiza, nós precisamos cumprir toda a justiça. Ele fala, o texto é traduzido dessa forma, né? Me convém cumprir toda a justiça. E então João consentiu. A gente volta à questão da humildade. Se o próprio Jesus, que não tinha pecado, se submeteu a isso, por que então nós não podemos nos submeter também a talvez alguma prática na nossa comunidade local, que eu não concordo com isso? Não concorda, mas igreja é comunidade. Comunidade não é uma pessoa, são várias. Onde tem várias pessoas, tem que se chegar ao consenso. Então, que nós possamos ter isso em mente, para que haja boa convivência, para que a gente possa exalar o bom perfume de Cristo e mostrar que vivemos em unidade, aquilo que não é princípio, que não é um valor, aquilo que não é mandamento de Jesus, mas é uma prática, é um costume, e que a gente pode talvez abrir mão e fazer humildade, para que a gente possa caminhar em unidade. Isso é fundamental. Jesus se identifica conosco, como já falei também. Algumas vezes nós passamos por situações, passamos por dificuldades, e vem ali aquela ideiazinha, aquela triste ideia, né? Mas será que Deus está vendo? Será que Jesus, ele compreende a minha dor? E em tudo ele se identifica conosco. Até naquilo que ele não precisava, que é o batismo, porque ele não tinha pecado, ele se identificou. Jesus se identifica comigo, se identifica com você. Ele sabe exatamente o que vai no nosso coração, ele sabe exatamente o que traz peso e o que traz dor para a nossa vida, qual é o fardo que a gente carrega, e o convite que ele faz é que a gente lance isso sobre ele, porque ele sabe o que fazer. Obediência e humildade agradam a Deus. Esse capítulo termina dizendo que o Espírito Santo, então, em forma de pomba, ele vem, né, sai, e uma voz do céu diz: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Se nós ouvíssemos uma voz do céu hoje, ou não precisa ouvir uma voz do céu, pode ser aquela voz que fala ao seu coração a respeito da maneira com que você tem vivido, da maneira com que eu tenho vivido os valores do reino. Como eu tenho vivido a minha vida, é de maneira cristã ou não? É tendo como referência o senhorio de Jesus ou não? O que será que essa voz falaria ao meu coração? Que se agrada de mim, me chamaria, né, de filho amado em quem me agrado? É interessante que de amados sempre seremos chamados, os filhos de Deus sempre seremos chamados. A palavra diz que Deus prova o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas o amor dele não quer dizer que ele aprova todos os nossos atos, que ele concorda com todas as nossas ações, com a nossa conduta. E aí, nós terminamos esse capítulo, quando a gente fala do agradar ao Senhor, voltando de certa forma aonde nós começamos, quando João falava que a sua pregação, a sua mensagem, né? Mateus falava que a mensagem de João era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Para agradar a Deus, é preciso viver uma vida de acordo com os seus propósitos. É preciso viver uma vida pautada na sua palavra, naquilo que está escrito nesse livro. Talvez muitas pessoas, não experimentando o arrependimento, mas experimentando, provando talvez apenas o remorso, possam pensar, possam ouvir: mas o amor tão grande de Deus, ele me aceita do jeito que eu sou. Com certeza, ele nos aceita do jeito que nós somos, mas aquilo que provavelmente você já ouviu em algum lugar, ele nos aceita do jeito que nós somos, mas ele não quer que nós permanecemos do jeito que nós estamos.
e nele nós temos força. No Espírito Santo, esse Espírito Santo que desceu sobre ele, nessa ocasião do batismo, ele é aquele que transforma o nosso coração, que transforma as nossas atitudes. Que a mensagem de João Batista, muito atual em nossos dias, de arrependimento, nos estimule a uma fé viva, nos estimule a uma vida cristã com mostras práticas de que fazemos parte, de que estamos vivendo no reino de Deus, de que estamos debaixo do senhorio de Jesus, para que possamos ter a certeza e a alegria, a graça de ouvir aos nossos ouvidos as palavras do Pai: está aí o meu filho amado, que me dá grande alegria. Esse é o desafio que a mensagem de João traz para nós. Esse é o estímulo, essa é a nossa motivação, viver para agradar o Pai, para dar alegria ao nosso Deus, vivendo os valores do seu reino e trabalhando para que esse reino se alargue e seja manifesto também nos lugares ao nosso redor, onde ele ainda não é perfeitamente palpável. Deus te abençoe. Eu queria orar com você, assim como nós começamos orando, eu quero terminar orando também, agradecendo a Deus pela a palavra viva e atual que a Bíblia é para as nossas vidas, e colocando também diante dele a nossa dependência do Espírito Santo, para que nós possamos viver os valores que são os valores definidos como os valores do reino e revelados nessa palavra. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo de confronto e de estímulo a viver a fé, como o Senhor nos revelou nas Escrituras. Obrigado porque na vida de João nós temos um exemplo de submissão, nós temos um exemplo de coragem e um exemplo de vida debaixo dos valores do reino, apesar do que isso custou para ele. Obrigado porque temos nele o exemplo de humildade, em reconhecer em tudo o senhorio de Jesus. Obrigado também porque em Jesus nós temos o nosso Salvador, aquele que em tudo se identifica conosco, conhece, ó Deus, os nossos problemas, conhece aquilo que nos traz peso, que nos traz dor, mas que também nos deixou o Espírito Santo, para que isso seja superado, para que isso seja lançado diante da sua cruz, e vivendo no reino, possamos experimentar a vida abundante e também, ó Deus, agradar ao Senhor. Que esse seja o nosso objetivo, esse seja o nosso propósito de vida, estender o teu reino nos lugares onde ele ainda não está, ó Deus, totalmente manifesto, e viver manifestando a tua graça para as pessoas à nossa volta, e poder ter a certeza de que um dia chegaremos diante de ti e ouviremos que somos filhos amados, passaremos a eternidade contigo. Muito obrigado, ser conosco, com todos aqueles que, ó Deus, estão conectados nesse momento, que em algum momento vão assistir, ó Deus, esse vídeo, que, ó Deus, assim como a tua palavra fala conosco nesse momento, continue falando em todo momento que ela for ouvida. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, fica na paz.